Quem aqui veio para ouvir algo da parte de Deus, diga amém. Amém? Glória a Deus. Então pode aplaudir e glorificar a Deus nesse momento, igreja. Pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Já deu o shalom, o colgate dele? Já deu já um bem-vindo ao ambiente? O ambiente ajuda bastante a gente entender aquilo que Deus ele está fazendo. Tem uma frase que mexe muito comigo, que é: Deus ele não muda, mas ele se movimenta. E quando nós entendemos para onde ele está se movimentando, nós podemos saber o que é que ele vai fazer. E Deus ele deu um privilégio para a igreja, que é revelar a vontade dele para os próximos dias para a igreja. Então quando nós entendemos isso, que ser igreja não é sobre vir ouvir um grupo de músicos tocando, ou você vir apenas receber uma oração, você ver alguém pregando, mas é sobre você vir entregar a adoração. É sobre você conseguir se desconectar de todos os problemas lá fora. É sobre você não ficar com excesso de passado, porque o excesso de passado ele te promove depressão. O excesso de presente ele faz com que você procrastine. E o excesso de futuro faz com que você tenha ansiedade. Ou seja, você precisa então fazer o quê? Você precisa estar com a sua mente em Deus. O seu filtro tem que ser Deus. E não é sobre você, a cada 10 palavras, você citar o nome de Deus, mas é sobre você ter paz dentro do seu coração, porque você sabe que tem um Deus que está te direcionando para os próximos dias. E isto não é uma palavra positiva, é uma palavra de realidade para aqueles que entenderam e começaram a viver deste jeito e desta maneira. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias juntamente comigo, no livro de Josué. O capítulo é de número 1. Aleluias. Glória a Deus. Josué está no Velho Testamento. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Glória a Deus, aleluias. Vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Você consegue entrar em um ambiente de adoração? Fique à vontade, se você quiser levantar as suas mãos. Levantar as mãos em meio à adoração é dizer que está rendido. É dizer que precisa dele. É dizer que só ele é a saída. Vamos lá. Josué 1. Podem ficar à vontade. Quando você entende que na guerra Davi usava uma espada contra homens, contra outras tribos, mas quando era hora de lutar contra demônios, ele usava uma harpa, ele adorava. Então a ideia de ter um fundo musical aqui não é para te emocionar, é para nós podermos entrar melhor no reino espiritual. Então na medida que o grupo vai cantando aqui atrás, ele está me ajudando, ele está nos ajudando a nós ser inserido no grupo espiritual. Entenda isso, em uma atmosfera espiritual. Vamos lá. Diz assim, Josué 1, a partir do verso 1 diz: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o eterno Deus: Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo,
para entrar na terra que estou prestes a entregar na mão dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que os seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê tu, de fato, firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. Lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, este esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Pode colocar a Bíblia no teu assento? Você que pode, eleva a mão até o teu coração. Entregamos louvores a Ele. Oramos pelo ambiente, oramos uns pelos outros. Mas agora eu vou pedir para você orar por você mesmo. E às vezes parece ser uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, porque fala da localidade da sua fé, fala de exatamente o quanto você acredita. Só que a força para você orar por você mesmo, ela vem de Deus, ela vem do alto. Então é nesse ambiente que você está inserido, é nesse ambiente que o Senhor te convidou. Não foi só o fato de você querer vir aqui, mas foi o fato de você ter sido conduzido pelo Espírito de Deus. Este dia estava marcado na agenda de Deus. Vamos lá, igreja. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, só para poder te adorar, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque Tu estás sempre acima de tudo, Pai. Tu é aquele, meu Deus, que governa todo o universo, meu Deus. Tu é aquele, Pai amado, que tem controle de tudo, de todas as coisas, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha e derrama o seu cabode sobre nós. Que nós não saiamos daqui, Senhor, igual nós entramos, mas nós possamos sair daqui cheio do Teu Espírito, cheio da Tua unção, cheio da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Aleluias. Vou precisar de vocês nessa noite. Nesse estado, você batalha comigo em espírito de oração. Estar em espírito de oração é você não deixar ser roubado por qualquer tipo de pensamentos que te rapita, que te sequestra do lugar e te leva a outro lugar. Porque tudo que o reino das trevas não gostaria que você estivesse agora, era neste ambiente. Então, você precisa entender que a igreja não salva ninguém. Pastor, padre, pai de santo jamais poderá salvar a sua vida, entenda isso. Quem salva a sua vida é Jesus, mas Ele diz que não é bom ficar sem congregar. Ele diz que é necessário congregar, porque a igreja é o lugar onde tem as pessoas mais problemáticas. Igreja, costumo dizer que se chama curva de rio, por quê? A maioria das pessoas que tem um problema costuma ficar ali parado, porque ela se sentiu abraçada. De algum jeito ela se sentiu que a vida dela começou a ser conduzida, e depois que a vida dela passou a ser conduzida, ela permaneceu para poder ajudar outros.
Tem alguém comigo aqui? A igreja não é uma creche onde que você precisa o tempo todo estar sendo alimentado. Assim que alguém coloque alimento em sua boca, eu te ensine de uma forma apenas do abecedário ou algo muito fácil e simples. A igreja ela é um campo de guerra. Ou seja, você foi alistado para uma guerra. E nós somos chamados para lutar contra o reino das trevas. Quando você começa a entender essas coisas mínimas da vida, você começa a ter uma percepção maior do reino, a sua visão começa a se abrir e você começa a entender algumas coisas. E por você entender, agora Deus ele pode te conduzir. Deus ele olha para Israel, vê um povo sofrendo, vê um povo escravo e vê alguém orando pelo aquele povo. Ele diz: eu vou levantar esse cara para ele levar esse povo até uma terra prometida. Nessa terra prometida será um tempo que eles comerão do melhor, eles não serão mais escravos de nenhum faraó. E Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés agora com um coração altamente apaixonado por Deus e por aquele povo. Vamos lá. Você quer tocar em poderes? Você quer curar câncer em pessoas? Você quer curar pessoas depressivas? Então você tem que amar duas coisas: Deus e pessoas. Deus não vai te dar um dom para você se sentir melhor que alguém ou para apenas passar a sua bad. O que Deus ele quer é que você entenda, que a sua visão se amplifique, mas antes de você ajudar alguém, você precisa saber a sua identidade. Não é sobre você estar servindo, sangrando. Muitas das vezes nós servimos sangrando, mas acima de tudo as feridas precisam se fechar. As feridas precisam estar cicatrizadas. Jesus, depois que ele foi para a cruz, ele morreu e ressuscitou, ele não passava minando o sangue dele pelos lugares, não. Tinha ali uma marca de alguém que passou e venceu a cruz. Você precisa vencer as batalhas antigas da sua vida. Eu não posso, daqui a 5 anos, parar para sentar com você em uma mesa e você me contar os mesmos problemas de hoje. Às vezes você é rodeado pelos mesmos problemas porque você tem medo de vencer alguns rios da vida. Vamos lá. Às vezes você tem medo da próxima etapa, então você prefere ficar se enrolando nessa etapa, porque você sabe como já resolvê-lo, porque Deus já deu as opções, Deus já falou como Ele gostaria que você passasse, o que seria necessário e o que seria preciso renunciar para o novo tempo. Quando Israel saiu do Egito, ele precisou renunciar às amizades com os egípcios. E agora eu não estou falando que você não tem que ter amigo ou não cristão, não é isso, por favor. Vem aqui comigo, tira essa mente miserável religiosa, porque Deus quer revelar algo para nós aqui, amém? Por favor, vamos lá. Tem alguém comigo? Ele está aqui, está gostoso o ambiente. Está gostoso o ambiente. Mas é sobre renunciar coisas, lugares e pessoas. Eu acho que isso aí tem que estar gravado no coração de vocês. É sobre renunciar coisas, lugares e pessoas, se você quer ser levado para o lugar que Deus está te direcionando. E o melhor lugar para você estar não é geográfico, mas é espiritual, é no centro da vontade de Deus. Seja em alumínio, ou seja no Japão, seja na Europa, ou seja na África, seja em Manaus, ou seja no Rio Grande do Sul, eu não sei. Não é sobre lugares geográficos, mas é sobre lugares espirituais. Deus ele vai te direcionar sempre no seu espírito. E Deus ele escolhe alguém para que esse homem tire aquela nação daquele lugar de escravidão. Mas quando chega em determinado lugar, Moisés não quis entender. Eu vou falar isso. Moisés não quis se mover juntamente com Deus. Deus não muda, mas ele se move. Deus agora estava se movimentando de forma diferente. Primeiro ele disse: Moisés, bata na rocha. Da segunda vez, para a rocha da água. Da segunda vez ele falou: Moisés, fale a rocha. Porque a primeira vez ele batendo na rocha simbolizava a crucificação de Cristo. A segunda vez era ele falando a rocha, simbolizava o Espírito respondendo através daquela rocha. Tem alguém comigo? Deus falando através do Espírito. Nós não podemos crucificar Cristo outra vez para que os nossos desejos sejam alcançados. Cristo é crucificado uma vez.
por Moisés não entender a linguagem de Deus e como Deus estava se movendo, Deus falou: Moisés, seu tempo aí na terra acabou, vou te recolher. Tem alguém comigo? Será que Moisés não tinha capacidade intelectual para entender o que Deus estava falando? Claro que ele tinha. Será que você não tem capacidade intelectual para você entender o que Deus está pedindo para você? É claro que você tem. O problema é quando você passa a negociar. E as primeiras semanas de negociações, elas são absurdas, elas são aterrorizantes. Está aterrorizando, é isso aí mesmo. Ela aterroriza. Quando passa um mês, você começa o quê? Começa a ficar cauterizado. O que é cauterizado? Antigamente, os bois, os cavalos, os burros, para ser marcado nas fazendas, tinha um brasão que era colocado no fogo e fritava a pele do animal. Naquele lugar o animal não sentia mais dor. Era uma cauterização. Tem pessoas que estão com o coração cauterizado. Deus está pedindo, Deus está falando, mas ele não sente mais nada. Não sente mais temor, não sente mais amor. É como se Deus não existisse e fosse uma falácia da igreja. Como se o reino das trevas também não existisse. Existem pessoas maus, mas não existe diabo, não existe Deus, não existe nada disso. Será que esse mundo foi criado por um acaso? Será que o macaco é uma tia sua não evoluída? Não, existe um Deus. Existe um Deus que formou todas as coisas. Existe um Deus cheio de amor que pensou em você antes da criação do mundo. Ele já tinha todos os seus dias contados. E não quer dizer que é esse dia que você está vivendo. Tem alguém aqui comigo? Porque Deus, Ele escreveu a sua história, mas você também tem o livre-arbítrio. Você pode ter fugido da história que Deus criou para você, e você está escrevendo a sua própria história, cheia de sofrimento, cheio de rancor, mágoas, cheio de autocomiseração, cheio de coitadismo, cheio de fragilidade, quando Deus fez você forte. Moisés, ele não entendeu, então ele encerrou o ciclo com Moisés, disse: Moisés, você serviu para tirar o povo, mas para entregar o povo à terra prometida eu levantarei outro. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Moisés poderia ter passado todo o trajeto, sim, mas ele decidiu no coração dele por alguns minutos de ira. É tanto que Deus, ele deixa exclusivo, ele deixa aqui, escrachado, ele deixa de forma bem proeminente para Josué: ei, medita nesse livro dia e noite para tu não afastar, para você não se perder. Ele estava dizendo: não cometa os mesmos erros que Moisés, porque assim como eu tirei Moisés, eu posso te tirar também. E a pior coisa que existe no mundo é você perder seu propósito de vida. Viver sem propósito é uma loucura. Você tem que se encaixar em moda, você tem que se encaixar em grupos de pessoas que às vezes você nem gosta, mas precisa se sentir vivo de alguma maneira. Precisa fugir através de uma bebida, de uma droga ou qualquer coisa parecida, só porque você não quer encarar a realidade da vida, porque de alguma maneira você está todo fragilizado, de alguma maneira você está todo dilacerado, todo destruído, sem saber qual é o sentido da vida, sem saber qual é o propósito. Seu propósito não é pegar uma Bíblia e congregar todos os cultos, existe algo muito maior. Seu propósito não é ser um crente, um católico, um espírita. Eu quero que você entenda isso. Existe algo específico de Deus para com você. E a igreja não entende, não se preocupa com isso. Você acha que o seu propósito é tocar um instrumento? Isso é função qualquer um pode fazer. Você acha que o propósito de um homem é ser pastor? Não, meu propósito não é ser pastor. Ser pastor, meu propósito vai muito além disso. Está muito acima disso. Eu sei qual é o meu propósito. Você precisa saber qual é o seu propósito para você começar a viver. E não é alguém que rodando dentro de uma igreja e dizendo: eis que eu te digo, Deus mandou falar para você isso e aquilo. Não, não é isso. Eu acredito em profecias. E Deus me usa para profecias. Eu amo quando Deus levanta alguém para falar comigo. Não estou falando sobre você negar profecias, mas falo sobre destino profético. Eu falo sobre algo que só Deus vai te revelar. Até naquele dia que, lá no capítulo 32,
Moisés, ele chega juntamente com Josué. E a Bíblia indica, e Deus, através do profeta, fala que seria ele. Sabe lá quanto tempo se passou? Quem era Josué? Josué era da tribo de Efraim. O nome de Josué era Oséias. Mas desde o dia que Deus olhou para Josué de forma diferente, falou: Moisés, muda o nome dele. O nome dele agora será Josué. Eu tenho algo específico para ele. Eu escolhi ele de forma diferente. Eu escolhi ele para ele movimentar um povo, movimentar uma geração. Em um tempo que você não estará mais com suas condições e você não estará mais presente. Vamos lá. O problema é quando você se perde no processo e não consegue chegar no propósito. Porque processo é diferente de propósito. No processo você é avaliado. No processo você é testado ao máximo do seu limite, apesar que não pode ultrapassar o limite. A Bíblia diz que não vos vem tentação maior que vós não possais suportar, porque mais fiel é Deus, porque junto com ela vem uma válvula de escape. 1 Coríntios 10, versículo 13. Sempre tem Deus ali olhando para você, e Ele sabendo sobre o seu limite. Você não vai passar alguma situação que você não possa suportar. Por que Deus pediu Isaac a Moisés? Ou perdão, Abraão? Porque Ele sabia qual era o limite de Abraão. Ele sabia o que Abraão podia suportar, e Ele sabia o que Abraão estava disposto a entregar. Tem coisas que Deus está te pedindo, mas você tem que entender, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Tem coisas que Deus está pedindo a você e fala: por que isso é tão importante para você? Não, Deus está querendo saber onde está o seu coração. Não é sobre dizer I love you, Jesus, eu te amo, Deus, tu és tudo para mim. Mas a primeira coisa que Ele pede, você começa a negociar até que Ele mude de ideia. Só que o problema é quando Deus muda de ideia a respeito de algo para você. Também quer dizer que os processos são mudados e o propósito também pode ser mudado. Tem alguém aqui comigo? Você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. Quando ele chega para Josué e diz: Josué, Moisés morreu, ele está dizendo: acabou o luto. Está dizendo: morreu, o ciclo encerrou. É necessário você se levantar. Eu agora estou te escolhendo, eu agora estou te chamando. Eu agora estou dizendo que é a sua vez. Agora eu estou dizendo que você precisa estar de pé. Chegou, parou o tempo de escola. Parou o tempo de você apenas ficar negociando, ficar apenas observando. E agora é hora de você agir. É hora de você colocar em pé. Ele falou: esforça-te. Esforçar não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem. Se esforça, se esforça. Sabe por quê? Deus, Ele dá força para você todos os dias. O problema é aonde que você está usando essa força. Aprenda a canalizar a sua força. O problema é quando você usa a força que Deus está te dando para você se colocar em pé. Deus está te dando força para você vencer a batalha, e você está usando a força para ficar cada vez mais preso em um espírito depressivo. Está usando a força para aumentar a dor de um passado já vivido, desnecessário para o seu presente. Por favor, não viva com o seu passado parecendo que é algo tão presente. Não conte algo que aconteceu 10, 15 anos atrás com a mesma dor. Vença algumas coisas se você quer chegar em algum lugar. Toda manhã Deus renova as suas forças. Como você está usando ela? Como você planeja o seu dia? Seu dia começa na hora que você vai dormir. Como você apresenta a sua noite? Seu dia começa na hora que você vai dormir. Entenda isso. É como você ora, como você deita a cama, é como a sua mente está trabalhando. Às vezes você está ali, você está com a mente cheio de problemas, cheio de futuro. Só que você não pode resolver nada naquela hora. Aqui é o lugar que Satanás mais rouba a adoração de crentes. Por quê? Porque fica aqui: eu vou mudar a partir de amanhã. Ou fica aqui: se não tivesse pecado há 5 anos, 6 anos atrás, hoje eu estava pregando, cantando, eu já estava... Aí fica nesse impasse entre o presente, entre o passado e o futuro, e não consegue estar aqui adorando.
Não consegue, aqui não é o lugar de você ficar pensando no passado e no futuro, aqui é o lugar de você entregar uma adoração genuína, uma adoração sincera a Deus. Vamos lá. Quer resolver seu passado? Vai para o secreto, você e Deus. Conversa com Ele, fala com Ele. E aí você vai ver as coisas começam a andar. O problema são os seus rituais quando você acorda pela manhã. É a forma que você já levanta, às vezes você já se entorpece em um aplicativo cheio de notícia ruim. Às vezes você já liga a televisão, já jorrando sangue em você pela manhã. Às vezes você já vai cansado. Você, sabe, já começa a sua manhã, vai, senta lá no sanitário e fica lá mexendo no celular durante horas para depois, ou minutos para depois você ir viver o seu dia. Entenda, acordou, apresenta o seu dia a Deus. Acordou, profetiza o seu dia, fala como ele vai ser. Se você trabalha com venda, fala que você vai bombar nas vendas, fala que Deus vai te mandar os melhores clientes. Se você trabalha na produção, você vai ser o melhor produtor, assim sucessivamente. Qual a área da sua vida? Você está dentro de casa, vai ser a melhor limpeza na sua casa, vai ser um tipo de adoração. O problema é quando você não dá ligança, você não dá importância a essas coisas. Aí você faz de qualquer maneira, contando com a sorte do dia. Aí na segunda fica, quarta-feira vou na igreja e passa o dia todo pensando sobre como será o culto na quarta. Aí chega na quarta aqui, não consegue adorar porque, mas eu não fiz isso. Não. Gente, é de coração para coração essa mensagem. Eu quero que você comece a viver os seus dias. Viva os seus dias. Por favor, esteja regozijado, esteja alegre com os seus dias. Viva ele. Viva o seu dia. Deus está ali todos os dias com você. Esforça-te. 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 É se esforçar e levantar e dizer: não, a minha vida vai começar a ser organizada. Tem vezes que você olha para alguém e fala: como ele é tão forte, como ela é tão forte. Ela tem a mesma carga de energia que você quando acorda, porque o mesmo Deus que alimenta ela é o mesmo Deus que alimenta você. O problema é onde que essas pessoas estão canalizando as energias dela e aonde você está canalizando a sua. O problema é aonde essas pessoas estão usando a energia dela e aonde você está usando a sua. Você está preocupado em atravessar um rio, quando tem pessoas que já atravessaram o mar. Josué, ele estava diante do rio Jordão, mas Moisés estava diante do mar vermelho. Atrás de Moisés tinha soldados com lança tentando matá-lo, mas Josué estava ali com Deus e pessoas já chegando à terra prometida. Mas ele estava com a mente cheia. Quero falar para você hoje aqui: não tenha medo desse pequeno rio que você tem a atravessar. Não foque apenas nesse pequeno rio, tem algo muito maior à frente, mas o que importa é o que Deus falou para Josué: estarei contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. É o mesmo Deus que disse também para nós: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estarei com vocês, eis que eu estarei com vocês. Foi Ele que escolheu estar. Você acha que os livramentos que Ele tem te dado nos últimos dias, nos últimos anos, é apenas por sorte? Não, Ele resolveu, porque tem algo muito maior a ser feito. Tem algo muito maior para ser movimentado. Vamos lá. Você sabe o que está roubando as suas forças? Durante o dia, o que mais fica vagando no seu pensamento? O que mais você anseia, você salivar e te consumindo como se não fosse acontecer nunca? Eu quero te convidar essa noite a você voltar a viver. Por favor, não entregue seu pensamento a um trabalho. Não entregue seus pensamentos a um homem ou a uma mulher. Ou a uma doença. Entrega seus pensamentos a Deus. Eu te convido nessa noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É você deixar ele entrar de fato e começar a organizar o seu cérebro.
começar a tocar no seu hipotálamo, começar a tocar no seu córtex sensorial, começar a tocar no seu lado esquerdo, lado direito do cérebro, e cuidando todo dele, dando pensamentos de vida, não de morte. Você começar a sua visão a abrir, você saber onde que o reino das trevas ele está trabalhando, para você poder paralisar, para você poder travar o reino das trevas, porque tem muita autoridade aí dentro de você, tem poder sendo gerado aí dentro de você. Mas quando você se enxerga como um inseto, quando você se enxerga como um pequeno, como você se enxerga o menino que saiu de um lugar pequeno, a mulher que saiu de um lugar pequeno, que ninguém apoiou, que todos esqueceram, que hoje está só, que criou filhos e hoje os filhos não conseguem dar amor, hoje o marido virou as costas, a esposa virou, aí você vive apenas dores, quando na verdade tem o Senhor te abraçando, quando na verdade tem o Senhor te direcionando, quando na verdade tem o Senhor revelando dias de glória. Você não está só, não se aprisione a esse pensamento maldito, que não é o que Deus está falando a você, não é o que Deus está colocando no seu coração, não são pensamentos depressivos que vai fazer você crescer. Talvez é tão fácil você abraçar uma promessa de alguém em uma empresa, uma promessa de um homem, de uma mulher, ou coisa assim. Mas o que fez Josué se levantar foi a promessa de Deus na vida dele. Foi a promessa de Deus na vida dos pais dele. Ele se agarrou à promessa com força. Ele acreditou na promessa. Ele acreditou na promessa. Eu vou te falar sobre 3 coisas aqui rapidamente para a gente encerrar. 3 motivos que fez com que Josué fosse escolhido. Primeiro, ele era servo de Deus e servo de Moisés. Moisés, quando escolheu, ele resolveu permanecer. Ele nunca disse um não para Deus e um não para Moisés. Entenda isso, eu quero que você entenda. É sobre você entender aquele que está te lançando na aljava. O que é aljava? Aljava é aquele arco. Você é a flecha. Alguém precisa te puxar para te impulsionar e depois você ir. O problema é quando você neutraliza pessoas que Deus colocou no seu caminho para te ajudar. O problema é quando você anda em um mundo de axiologia. Eu acho que ele está fazendo isso, eu acho que ela está fazendo isso, e você começa a paralisar autoridades que Deus colocou para poder te ajudar. Vamos lá. João Batista quis se neutralizar e Jesus falou: não, você foi enviado à frente. É você que vai me lançar, é você que vai me apresentar ao mundo. E foi João que apresentou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tem alguém entendendo aqui? Josué é servo do Deus Altíssimo. Acima de tudo, servo do Deus Altíssimo. Sabe o que é servo? Servo é escravo. Você é escravo do Senhor, você pode dizer isso: eu sou escravo de Deus. Servo não é uma palavra bonita. Servo não tem direitos. Servo não tem direitos. Servo não escolhe aonde que ele vai ficar ou quando ele vai partir. É o Senhor dele que diz. Só que esse Senhor não é um homem. Esse Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus de amor. É um Deus de amor. E você precisa entender isso se você quer viver dias de glória. Você sabe servir pessoas? Vamos lá. Você sabe servir pessoas? Você é alguém que calcula tudo para você poder servir alguém? Quando você tem um coração de servo, Deus ele começa a liberar para você um espírito de prosperidade. Porque Ele sabe que tudo que vai cair na sua mão não vai ficar travado. Você é como um rio. Você não é uma represa que você retém, mas você é um rio que vai sempre correndo até chegar ao grande mar.
Quando você começa a servir, Deus ele vem sobre você. Eu quero que você entenda, prosperidade é um espírito. Quando esse espírito da prosperidade está sobre você, o que é prosperidade? Prosperidade é estar bem, não é só sobre recursos, não é só sobre finanças, mas é sobre você estar satisfeito, é sobre você estar feliz, tanto na escassez quanto em tempos de bonança. É você saber que tudo que você está movimentando é Deus que está direcionando, é Deus que está te impulsionando. Segundo princípio, Josué, ele foi escolhido porque ele acreditou nas promessas de Deus. Quantas promessas Deus já fez na sua vida? Quantas promessas Deus já direcionou para você? Quantas vezes Deus falou que faria algo através de você? E por que você parou de acreditar? Porque não foi no seu tempo? Porque existe um tempo de Deus para todas as coisas, não quer dizer que é quando Ele achar melhor, mas é quando você estiver preparado. O problema é que quem foge de processo não alcança a promessa. Então não é Deus que esqueceu, é você que foi ludibriado, é você que foi esquecido, é você que ficou frustrado. Vamos lá, já estou encerrando. Terceiro princípio, ele não se apartava da presença de Deus. Ele não se apartava da presença de Deus. Josué era apaixonado por Deus. Quero perguntar para você nessa noite: ainda existe paixão por Jesus aí no teu coração? Nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Por favor, você não pode ser muitos nessa hora. Nessa hora você tem que ser a minoria. Nessa hora você tem que ser aqueles que não se prostraram a Baal. Nessa hora você tem que ter aquele coração de servo, aquele coração que ama. O problema é quando você tem medo. O problema é quando você está, sendo abraçado pelo medo. Ter medo às vezes pode ser comum, mas o medo não pode te parar. O medo não pode te parar. O medo não pode te parar. O medo não pode estabelecer um limite para você, porque a única ponte que pode atravessar o medo é algo chamado amor. Ele que lança todo o medo fora. O amor lança fora todo o medo. Quando você começa a amar a Deus, quando você é aquecido pelo fogo do amor de Deus, não existe medo, não existe mais nada que possa te parar. Nada. Antes de eu nascer de novo, eu não entrava em um cemitério nem com a molesta. Pra você ter ideia, mortuária fazia eu vomitar, só para você ter noção. Porque um trauma de infância, quando meu pai faleceu, eu ouvi o caixão dele, eu tinha cerca de 7 anos. E aquilo me deixou mal. Num dia que eu nasci de novo, pode me chamar para ir no cemitério a qualquer hora. Não tem medo, não tem mais. Eu sei com o que eu lido. Pode me chamar para desfazer macumba a qualquer horário, não importa se é um bode ou se é uma galinha que está lá. Vamos lá, vamos desfazer agora. Vamos lá, porque a gente foi chamado para desfazer as obras das trevas. Pode me chamar, gente, você começa a entender as coisas. Você começa a ter noção do que você foi chamado, não existe mais medo. Medo do amanhã, medo de onde eu vou estar amanhã, medo, não, o Senhor é que me sustenta. É o Senhor que te sustenta. Quando você pegar esses códigos na sua vida, você vai passar a desfrutar a vida. E para a gente ir embora, vamos lá. O que não aconteceu em 40 anos, aconteceria em 3 dias com aquele povo em obediência. 40 anos aquele povo anciano chegar à terra prometida, eles não chegaram. Agora eles estavam a 3 dias de distância. Sabe o que eu estou falando a você? Tudo que os seus pais, tudo que os seus avós um dia sonharam em conquistar e passaram a vida toda falando sobre como seria,
Quando você tem um coração temente, você ama, começa a se tornar uma realidade na sua vida. Em menos tempo do que você acha. Aquilo que eles gastaram anos e não conseguiram. A nossa geração, ela foi selecionada por alguns códigos. Quem estava aqui domingo vai entender. Por alguns códigos que foi liberado especificamente para a nossa geração. Tem coisas que só você vai fazer. É por isso que você tem que ter. Por isso que Satanás, o reino das trevas, tenta tanto te ludibriar. Por isso a nossa geração tem tanto entretenimento. Para que você perca dias e horas em celulares enquanto você não está entendendo o que está pronto para você passar. Próximo a você viver. Uma geração que se curva a um pequeno aparelho, mas não consegue se curvar para um grande Deus. Deus olhou para Josué e falou: põe-te em pé. Põe-te em pé. Se coloca de pé, se coloca de pé. Deus está dizendo assim para alguém aqui nessa noite: ei, está na hora de você dar uma resposta para mim. Você já deu resposta para o seu medo, você já deu resposta para pessoas que te enganaram. Agora chegou o tempo de você dar resposta para mim. Eu quero convidar você a se colocar de pé, você que pode, para orar juntamente comigo.